E aí? Já estamos no ar! Ei, olha lá. Boa noite! Foi repentino esse botão do rec aqui. Então, eu tô bem, e vocês? Eu tô bem, vocês também. Bem também. Hoje temos uma convidada very, very special. Ela é especial, hein? Se vocês quiserem speak English com ela, ela speak English. Na verdade, ela speak British English, né? Tipo Harry Potter. Yes. Harry Potter. Estamos aqui hoje. Ela fala um monte de língua lá que eu li no negócio dela lá. No Lattes, currículo Lattes. Troglodita, como se diz. Estamos aqui hoje com nada mais com Tupá Guerra, a salva de palmas. Uhul. E a Tupá veio hoje aqui especialmente para a gente falar sobre o ritual de Samhain, popularmente conhecido como Halloween. E para quem não sabe, esse episódio está sendo lançado hoje, e hoje é dia 30. E dia 30 é o dia que se comemora o Samhain no hemisfério sul. E no hemisfério norte, o pessoal comemora no 31 de outubro, que é o Halloween. Mas a gente vai seguir a Roda do Sul, né, para o calendário ajudar o engajamento aqui, né? É isso aí. Então não se perca no calendário. E antes de mais nada, o que tem que fazer mesmo, Henrique, quando você começa a ver o Abroad? Ó, quando você começa a ver o Abroad, cara, você vai fazer aquilo que o menino ali tá mostrando, ó. Você vai curtir o episódio, você vai compartilhar, você vai fazer um comentário, você vai se inscrever no canal. Por favor. Ajuda nós aí, cara. Ajuda nós aí. Estamos no começo e estamos batalhando aí, dá uma força pra gente. É isso aí. Segue a gente nos perfis pessoais. Segue a Tupá também no perfil dela, vai estar tudo na descrição, não se preocupe. Só você dar um scroll pra baixo aí e já era. Beleza? Vou fazer uma breve apresentação aqui da nossa convidada. Cadê aqui a página do Word? Não, é Word, porque não é mundo. Falei errado em inglês aqui, eu passei vergonha já. Olha só. Vamos lá. Tupá Guerra. Bacharel em História pela Universidade de Brasília em 2010. Licenciatura em História pela Universidade de Brasília em 2010. Mestrado em História pela Universidade de Brasília em 2012. E doutora em História pela University of Birmingham, na Inglaterra, em 2017. Tem experiência na área de História, com ênfase em História Antiga e Medieval, atuando principalmente nos seguintes temas: demonologia, demônio, Antigo Testamento, mal e estudos religiosos. Tupá, bem-vinda ao nosso humilde podcast. Bem-vinda. Obrigada. Estamos aí. Parabéns pelo currículo. Obrigado. Esse é um currículo de respeito. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Quando eu conversei com a Tupá antes, eu perguntei se ela queria que eu chamasse ela só de Tupá ou de doutora Tupá, porque, né, é doutora, né? Ela falou que não precisa dessas formalidades. Nossa, doutor. Mas eu queria reforçar aqui, já foi dito nesse podcast, que existem 2 seres aqui no mundo que a gente pode chamar de doutor. Que é quem tem doutorado, no seu caso, e o garçom, né? Sim. O garçom também pode ser chamado de doutor. Caso contrário... Eu gosto do Doutora Guerra porque parece que eu sou uma vilã. De James Bond, assim, tipo, Doctor. Olha! Bom demais. Mas eu não faço questão do doutora, não. Eu tenho muito orgulho. Trabalhei muito por esse doutorado, mas não faço questão do título o tempo todo, não. Imagino. Mas então tá bom, de vez em quando a gente joga um doutora no meio só pra dar uma quebrada. Eu vou dizer que, assim, quando você... Tipo, tem cadastros que você tem que colocar seu título, né? Cadastros aleatórios da internet, da vida, assim, ou sei lá, pra viajar de avião e tal. Aí sempre que tem o título eu coloco lá doutora, porque eu acho muito legal aparecer, tipo, sei lá, na minha passagem, receber uma carta ou receber e-mail, tipo, doutora. Eu falo, doutora, sou eu. Se eles precisarem te chamar lá na área de embarque, eles vão usar esse doutora, tá? Maravilhoso. Aí é erro deles de colocarem não profissional médico, porque doutora é claramente uma pessoa com doutorado. Exato. Tem uns colegas de podcast, de outro podcast, que eles sempre fazem a pergunta: se você vai lá no hotel preencher a ficha do hotel, o que você coloca na profissão, entendeu? Eu acho bem interessante essa pergunta, que é muito ambígua, assim, né? Que você, às vezes... Eu não ponho o que eu sou porque não dá, entendeu? Eu ponho qualquer coisa. Qual que é a sua profissão, Marcão? Qual que é seu cargo?
Cara, agora... Nossa, ele não consegue nem explicar. É aqueles cargos de TI que você não consegue explicar, sabe? Eu vou falar Cloud Solution Architect, o que é isso? Aí todo mundo vai ficar perguntando, aí eu ponho qualquer coisa, entendeu? Arquiteto de nuvem? Que vai fazer chover? Eu fui eletricista, qualquer coisa assim, entendeu? Engenheiro, sei lá, qualquer coisa. Eu sempre coloco músico. É. Me sinto bem. Pô. Eu coloco historiadora, mas aí é, tipo, efetivamente a minha profissão. Agora eu sou professora também, né? Mas o historiadora... Inclusive, eu fiquei muito orgulhosa que eu trabalhei quase 4 anos no museu e na minha carteira de trabalho tá escrito historiadora. E eu me sinto, tipo... Irado. Irado. Na minha carteira de trabalho. É raro. Então vamos pro que interessa. Solta a vinheta aí que a gente já volta. Valeu! Vamos lá. Começa aí de seu jeito diferente, menino. Eu vou começar lendo uma oração de Soen que eu achei no livro Preces, Encantamentos e Rituais Celtas. Não sei se a Tupá conhece. Não? Depois a gente tenta pesquisar esse livro aí. Procurei no Google e encontrei, né? Dizem que é desse livro aí. Inclusive tem até a página 100 da primeira edição. Nossa, ó, passando a referência completa. Aqui, é claro. Com a doutora, fica, né? Não tem lá o... Não dá. Não dá pra passar qualquer coisa, não. O TCC tem que estar completo, senão tá fudido. E ele diz assim: Um tempo fora do tempo, um lugar que não pertence. É chegada a noite dos antepassados, um momento de reflexão e profundidade. Soem dos antigos, memória dos antepassados, que seja completo o ciclo, que seja plena a purificação. Nesse dia, encontro-me com o passado e busco o futuro. Olhando para trás, é que chego adiante. Meus ancestrais comigo, meus deuses comigo, os espíritos comigo, que eu possa perceber os perigos, que eu possa dissolvê-los, que eu possa desviar dos inimigos, que caiam os muros que me seguram. É chegado o fim do ciclo, é chegado o início do ciclo. E com essa introdução, vem pra cá, minha querida amiga Tupá Guerra. Tá escrevendo um livro? Bom, essa é uma oração do ritual de Soen, que a gente vai falar aqui agora. Somos um tanto quanto leigo no assunto, mas somos curiosos, né? Já li bastante sobre isso, o Henrique também. O Marcão mais ou menos, porque o Marcão é ateu e vai ser bem legal conversar com ele aqui. Né? O Marcão é virgem ainda, tadinho. Ele é Jesus, mas ele não acredita nele mesmo, né? Não posso julgar se é ateu. E assim, eu não digo nem que eu sou ateia, né? Eu não sou nem ateia, eu sou à toa, gente. Tá certo. Eu já trabalho com isso, não tem muita... É uma convenção, né? Não tem, você tem que falar alguma coisa, não dá pra falar, o que isso é nada? Não tem existe, nada, né? Entendeu? Você tem que falar alguma coisa. Eu não falo isso, não. Falo assim, é complicado, viu? Vou nem te explicar, porque é complicado. Acredita no seu, que eu acredito no meu, e tá certo, né? Assim, Tupá, pra gente começar, resumindo, mais ou menos, não precisa resumir também, caso você não queira, o que é o ritual de Soen, esse sabá de Soen, que é conhecido popularmente como Halloween? Então, aí você puxou duas coisas diferentes, né? Porque vai chegar lá, né? O Halloween e o Soen não necessariamente são a mesma coisa, né? E a despeito de muita gente teorizar que o Soen é uma coisa muito antiga, a gente não tem relatos do Soen antes da Era Moderna. E por Era Moderna, tá, gente? Isso termos de historiador, né? Historiador gosta de complicar as coisas. Mentira, não é que a gente gosta de complicar. É que existe uma forma de dividir a história, na qual a gente chama de história tetrapartite ou tripartite, depende um pouco de quem divide, mas que foi a invenção dos europeus, mais ou menos depois de 1700 e pouco, em que eles começou a afirmar a ideia de que existia uma história antiga, uma história medieval e uma história moderna. E então, quando a gente fala de modernidade, a gente não está falando de coisas novas, embora modernidade signifique coisas novas, mas moderna aqui como período histórico, a gente está falando mais ou menos
ali, eu falo mais ou menos porque os historiadores não concordam plenamente com as datas, mas é mais ou menos período a partir de 1490 e tanto para frente, até mais ou menos a Revolução Francesa. Essa seria a história moderna, e nesse período começa a desenvolver, e daí lá depois no século, final do 18 e 19, que você vai ter a consolidação desse modelo de história. Eu puxo um pouco essa coisa de falar do europeu, porque a gente aprende de um jeito que parece que o mundo todo se encaixa, né? E história não é um negócio que funciona universalmente. É uma parada que sempre me incomoda um pouco, assim, né? Que a gente pensa, história medieval do Brasil. Pois é, não tem porquê, porque a história medieval só se encaixa na Europa. Né? E não é que é um demérito, é só porque a história medieval é feita para encaixar na Europa. Mas especificamente a história medieval, aquele modelinho que a gente aprende da pirâmide, Pans, ele se encaixa especialmente numa região da França no século XII, assim, nem dá para colocar ele para a Europa toda durante 1000 anos. Um outro rolê. Mas o que eu quero dizer é que, então, o Soen, ele vai começar a aparecer em relatos e coisas escritas nesse período moderno, então lá por 1500, 1600, 1700, é por aí que a gente vai começar a ter evidências dessa prática, com uma prática de regiões, especialmente na Irlanda, e a maior parte dos pesquisadores teoriza que são reminiscências de rituais pagãos. Mas aqui é bom a gente lembrar que a Irlanda, como região, é uma região cristianizada há muito tempo, né, e é uma das regiões, ela vai ser cristianizada durante a conquista do Império Romano e vai continuar cristã. E a Irlanda continua principalmente cristã o tempo todo, diferente da Grã-Bretanha, que muda, né? Na Grã-Bretanha você vai ter os saxões e vão ter outras religiões. Na Irlanda se mantém, embora o cristianismo irlandês seja diferente do cristianismo do Vaticano, e daí isso é todo um outro papo. Mas, então, assim, embora seja a origem, provavelmente, tá nos cultos celtas e muito antigos, as práticas mais comuns, elas são mais ou menos de 1600, e daí elas vão sendo reapresentadas. E a ideia toda é que ela faz, o Soen faz parte dos rituais, rituais que a gente chama de tempo limítrofe. Então, seria um ritual que fala do tempo quando o véu entre os mundos, né, partindo do pressuposto que existe mais de um mundo físico e um mundo espiritual. Então, o véu entre esses mundos estaria mais fino, o que faria com que as coisas pudessem passar de um mundo para o outro. Isso é uma ideia que aparece em mais de uma religião, não é exclusivo dessa. E onde que acontece esse ritual? Justamente nessa passagem do outono para o inverno. A ideia, então, do Samhain é você lidar com essa passagem do mundo espiritual para o mundo e o mundo humano, né? E daí você vai fazer vários rituais e questões que são tanto para preparar aquela população para receber o inverno, quanto para pensar nos ancestrais. É um momento de fechamento, de ciclo, é um momento de você raciocinar sobre o que aconteceu naquele ano. Então, reparem que não é o calendário que a gente segue, de tipo janeiro, fevereiro, março, ele é um calendário diferente, e ele é um calendário muito baseado nas estações do ano e nas formas de plantar e de cuidar do gado, porque é o momento, então, que o gado vai ser trazido dos campos mais longe para ficar mais perto, é o momento em que os dias estão começando a ficar mais curtos, o que no Brasil não acontece na maior parte do país, mas que na gringa acontece. Tem a ver com a gringa lua não necessariamente. Com as fases da lua, essas coisas todas, assim? Ou não necessariamente? Não necessariamente, porque ele cai... tem mais a ver com o sol nesse caso. Tá. Ele é o solstício, né? Não é o solstício, é o equinócio. Eu confundo, gente, solstício e equinócio, porque eu não sou dessa área. Também confundo sempre. Mas eu acho que é equinócio de outono, né? Isso. E daí, a ideia toda é justamente isso, essa preparação para o inverno. E o tipo de ritual que é feito é acender fogueira, divinação, né? Você pensar no passado e etc. Isso parecem ser vestígios de rituais mais antigos. E daí, já no século XX, com a Wicca e com o neodruidismo,
As pessoas vão resgatar esses rituais e fazer uma reinterpretação desses rituais a partir de uma perspectiva contemporânea. Eu coloco isso porque, às vezes, primeiro, eu não acho que coisas mais antigas sejam melhores, né? Isso é bem importante de colocar. E eu tenho um amigo da Wicca que fala, inclusive, que a Wicca é a religião mais antiga do mundo, né? Desde os anos 60. Eu até tinha comentado com o Mota a respeito se era Wicca ou não, né? Porque tem todo esse misticismo, essas coisas todas. A impressão que eu tenho é que antigamente era como se fosse um festival. E aí, como antigamente quase todos os festivais eram ligados a alguma prática religiosa, não significa que todo mundo que estava naquele festival estava se manifestando religiosamente. Tava só no festival. Tava curtindo a baladinha lá. Sim e não, porque a gente tem que lembrar, que assim, né, em outros períodos, a gente vive numa era em que essa coisa de religião e outras áreas da nossa vida estão mais separadas. Em outros momentos essas coisas foram mais unidas, elas não tinham uma separação muito clara entre o que era religioso ou não. Só que isso também fazia as pessoas agirem de forma religiosa o dia todo dia, o que significa que o festival não é especialmente mais religioso, ele não é um momento só para ser religioso, ele é um festival. Acontece de ser religioso também, mas tudo então... Então, mas eu penso que, por exemplo, se uma pessoa tivesse um caráter mais questionativo e falasse, isso aí é tudo invenção. E obviamente ele não podia dizer, porque senão ele seria criticado. Mas ele participava. Então, para ele, tanto faz. Bom, mas é que aí que é uma questão. Existe um debate bem grande no mundo historiográfico se existia a possibilidade de alguém ser ateu em outros períodos históricos. E isso é um debate muito, muito grande. A maior parte dos pesquisadores meio que concorda que não existia a possibilidade. O que é estranho pra gente, porque a gente vive num mundo onde claramente isso existe. E não é que todo mundo acreditasse loucamente em Deus. É que as pessoas que não acreditavam, elas não ligavam o suficiente para questionar tanto isso. E a gente daí tem que pensar um pouco também nos parâmetros da própria sociedade, né? Quando a sociedade inteira é religiosa e você nasceu e cresceu com aquela única verdade, você vai questionar ela, mas você não vai necessariamente questionar a existência de Deus. É mais ou menos como hoje existe, mas não é muito. Tipo, quase ninguém questiona a ideia do, sei lá, a gravidade existe. As pessoas não questionam. Tem gente que não liga para debater o assunto, mas ninguém meio que deixa. E não é nem por ser questionado ou não. É provável que as pessoas nem fossem questionadas. Tem um exemplo interessante, que eu vou puxar um exemplo da Itália, mas eu acho que é interessante para pensar sobre isso, que é o caso do Menóquio, que o Carlo Ginzburg, que é um pesquisador, um historiador, estuda. Eu recomendo muito, chama O Queijo e os Vermes, o livro dele. É um livro fantástico, né? Ele é um livro muito legal para quem não é historiador, inclusive. Ele é um livro agradável e acessível de ler. Tão agradável e acessível que já virou peça de teatro e filme. Então... E o Menóquio, ele é um moleiro de uma cidadezinha na Itália, pequena, e ele vai ser condenado pela Inquisição 3 vezes, que também muda um pouco a nossa perspectiva de que a Inquisição já matava as pessoas de primeira, não. E especialmente porque ele tem ideias muito diferentes, e ele questiona muito. E ele interpreta os textos bíblicos na versão dele e tal, e daí ele chega à conclusão de que o mundo é um queijo, mais ou menos. É mais ou menos essa conclusão dele. Mas ele não deixa de acreditar na existência de um poder superior, assim. É mais ou menos isso. Então, o questionamento existe, mas ele tá ainda dentro de um certo padrão. É como se... É muito difícil. Por mais que você saia do padrão, você não consegue sair tanto, assim. É igual hoje, tipo, como se a gente não conseguisse... A gente tem também pressupostos dos quais a gente não consegue fugir tanto, assim. É o que a gente fala da gente ser filho do nosso tempo, né? Então a gente, em alguma medida, por mais diferente que a gente seja, a gente repete alguns padrões. E era mais ou menos isso. Então eu concordo plenamente com você que provavelmente tinha uma porcentagem enorme de gente que ia porque era legal. E porque fogueira e comida gostosa. E eu acho isso totalmente válido. E não por causa da religião. E no contexto da época, muitas vezes os caras tinham que trabalhar muito, né? Que nem você disse, que essa era uma época de trazer os bois, de fazer a colheita, ou sei lá, de lavrar, porque era a época X. E,
Cara, os caras estavam num trampo desgraçado, entendeu? Aquilo cansativo mesmo. O cara chegava na festa, era justamente para ele relaxar ali, assim, Não independente teorizar sobre a existência divina. Ele até acredita na existência divina porque ele estava agindo no trabalho dele sob uma existência divina, porque essa época de vira o ciclo e que muda a lua, sei lá, qualquer coisa, que ele tem que trazer o boi porque os deuses querem que traga o boi. Ele já estava fazendo isso o dia inteiro quando você estava falando, entendeu? Aquele momento ok, vamos curtir Deus, mas estamos festejando, né, para relaxar, tipo, um momento de descontração. E assim, você tocou num outro ponto que é super interessante, que é a ideia do trabalho em outros períodos de tempo, né? E uma outra questão que é difícil afirmar que pessoas em outros períodos trabalhavam mais ou menos do que a gente, porque essa medida é complexa, né? Porque a gente não está vivendo os outros tempos, a gente não consegue ter esse parâmetro específico. Mas existem algumas teorias de que os camponeses medievais trabalhavam provavelmente, não trabalhavam muito mais do que a gente, na verdade, talvez até menos. Porque você tinha, sim, momentos, igual você tá falando, de trazer o boi, de fazer a colheita e não sei o quê. Tinham épocas do ano que as pessoas iam trabalhar, sei lá, 12 horas num dia, mas tinham épocas do ano que elas iam trabalhar 2 horas no dia no máximo. E os dias santos não se trabalhava, né? Então, você tem essas questões, e os dias de festa você não trabalha, eu trabalho para fazer a festa, o que é um pouco diferente. Então, a nossa ideia de trabalho e a ideia de trabalho antigo é um pouco diferente. Tem um pouco mais a ver com, não sei se os ouvintes ou vocês conhecem gente do campo, né? Porque as pessoas do campo, elas tendem a ter um ritmo diferente de trabalho. Elas trabalham muito, muito. E é um trabalho fisicamente muito complexo, né? Mas tem épocas que você não vai trabalhar tanto e tem épocas que você vai trabalhar, acordar de madrugada. Tem épocas que você tá esperando as plantas crescerem para colheita e daí não vai ser o mesmo ritmo. De acordo com a sazonalidade da colheita ou do, sei lá. E a gente tá falando da Irlanda, né? Conheço quem é da roça. Quem é da roça tá trabalhando o tempo todo, até quando não tem trabalho, porque se não tem nada para consertar na sua casa, você tem que colher, você tem que buscar o boi. E conserta o celeiro. Um tipo de trabalho diferente do nosso, né? Não é esse trabalho de ir para o emprego, ou de. Por isso que não dá pra gente dizer que eles trabalhavam mais ou menos do que a gente, do que quem vive na cidade. E tinha muito essas regras também de trabalhar, tinha o dia de trabalhar para o senhor ou para a pessoa do lugar, que em geral eram trabalhos do tipo, trabalhar para arrumar a ponte da cidade, eram trabalhos coletivos, não era um trabalho só na sua casa, que é mais ou menos os mutirões e essas coisas que existem. Além disso, a gente está falando da Europa, né? Então você tem efetivamente uma época do ano em que os dias são muito curtos. Então os trabalhos feitos nos dias muito curtos vão ser trabalhos de casa, e vão ser trabalhos, sei lá, fazer queijo, fazer outras coisas que vão estar dentro da casa, e os trabalhos na época com mais sol vão ser fora de casa. E você precisa se preparar, inclusive você precisa trabalhar muito para se preparar para ter comida o suficiente para passar o inverno, que é uma outra questão, né? A maior parte das pessoas que tinha pouco, na Idade Média e na Idade Moderna, essas pessoas viviam à beira, assim, 1 milímetro da morte por fome. Então, qualquer coisinha que dava errado, a probabilidade de morrer todo mundo da sua família era grande. Então, esse trabalho tinha mais essa questão. E o que coloca uma escala também de você tentar fazer rituais e questões para manter essa energia e para manter a comida e para garantir que vocês vão sobreviver num parâmetro ainda mais forte, né, do que pra gente. Que pra gente é tipo, ok, não, tá, mas não é tão dramático assim. Assim, outra questão interessante é que a Irlanda, nesse período, como eu falei, é um país cristão, a princípio. Só que, né, que os ouvintes imagino que são brasileiros, e vão concordar que somos um país cristão, em sua maioria, ou pelo menos culturalmente cristão, e ainda assim a gente tem práticas que não são necessariamente cristãs, e que a gente mistura elas, e isso não é sentido pelos cristãos como algo errado. Então, às vezes, quando a gente fala essas práticas pagãs que sobrevivem, elas muitas vezes estão misturadas com as práticas cristãs e coexistindo. E daí isso, inclusive, é muito forte no Halloween, porque o Halloween,
Na verdade, os acadêmicos não têm certeza se o Dia de Todos os Santos e o Samhain e o Dia dos Mortos, como que essa coisa surgiu. O Dia dos Mortos no México tem particularidades, porque... Mas essa questão que você falou do tecido que afina é muito parecido com o Dia dos Mortos, porque eles acreditam na mesma coisa, porque é o dia que eles têm contato com as pessoas mais... queridas, é um contato real, mais próximo nesse dia específico. Com a ancestralidade deles, né? Exato, é nesse dia. Isso. É nesse dia. Você falou daquele do tecido fino, linkou direto essa questão aí. Muitas culturas têm dias específicos em que se acredita que essa conexão de vivos e mortos está mais próxima. Mas é porque eu estava lendo alguns acadêmicos sobre o Dia dos Mortos no México, o Dia de los Muertos, né, e tal, e que ele tem uma influência cristã, mas ele tem uma influência muito forte indígena também. Então ele mistura tradições indígenas mexicanas e não tanto de Halloween. E que nos últimos 5, 10 anos, o Halloween, numa perspectiva mais dos Estados Unidos, está tomando mais lugar por causa de filme, etc. E também por causa das trocas, né? Tem muita gente do México que imigrou e daí volta a família e essa questão toda. Mas o Dia dos Mortos, ele tem uma influência muito forte católica, parecida com a nossa influência católica, porque é um catolicismo ali da Península Ibérica, né? Mas misturada com essas expectativas e essas questões dos indígenas. Tanto é que o cravo de defunto, sabe a flor cravo de defunto? Ela é uma flor importantíssima do Dia dos Mortos, porque ela seria uma flor que ajuda nessa conexão. E ela era mais comum lá, e depois ela espalhou pelo mundo todo, assim, mas tem essas conexões. Então, tem algum motivo específico para usar essa flor? Você sabe? A tradição indígena, eu não sei o que ela traz especificamente, nome, né? mas eu sei que se ela é de defunto, você vai usar para defunto. É autoexplicativo, cara. Muito explicativo. Obrigado, viu? Eu acho que o nome em português vem daí. Vem dessa conexão com os mortos do México e não de outro lugar, assim. Porque eu sempre achei curioso se chamar cravo de defunto. Eu acho, por sinal, uma flor muito bonitinha. E, né, e, tipo, por que ela é de defunto, né? Da onde que vem essa conexão? E é doido, né? Porque... Eu só me lembro de ver ela em velório mesmo. Em velório. Eu já tive no meu jardim também. Mas vocês estão vendo que eu tô puxando várias linhas, porque esses fenômenos, mesmo Samhain, que o Samhain, Samhain, enfim, mesmo que seja a princípio uma questão de cultura celta e etc., não é só celta, né? Na história, a gente não consegue achar essas linhas tão exatas para esses fenômenos culturais. Fenômenos culturais tendem a ser influência e conjunto de muitos anos, centenas de anos, de tradições diversas que vão sendo amalgamadas em formatos diferentes, né? Claro que, eu coloco isso, né? Se você pratica uma religião que pratica esse ritual e que vê ele como influência e tal, não tem nenhum problema, não tô falando que isso é errado, eu não tô falando que... O que eu falo é que essas linhas da história, elas são muito mais caóticas do que a gente acha. A gente vê o tempo como muito linear, e a gente vê as relações muito lineares. Então, tipo, o Samhain vem daqui. Será que ele vem daqui mesmo? Ele vem daqui, 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 e aqui ele teve mais uma influência, depois ele mudou assim, e daí... E no fim das contas ele vira essa mistura. E a gente pensa muito em mistura no Brasil, porque a gente pensa que a gente é muito misturado, mas esses outros lugares também foram muito misturados. A Irlanda tem uma história de miscigenação de vários povos, dos povos indígenas locais, com os romanos, que por si só era uma grande mistura de outras coisas, e daí depois você tem invasões bretãs, e você tem invasões do que a gente convenciona dos vikings, né, mas enfim, de povos nórdicos, e tudo isso vai misturando na cultura local, assim, e então nada é muito puro. E às vezes eu acho que a gente tem uma visão eurocêntrica por causa da colonização de todas as Américas, assim, a gente já foi doutrinado desde que foi colonizado com essa visão, então nosso parâmetro é a visão que a gente foi doutrinado ali, e a gente compara com outras coisas, tem coisas efêmeras em outros, mas não significa que nessa época de 1400, na África não estava acontecendo um movimento. Nas Índias, outro, na Ásia, outro, aqui na própria América, né, em 1400 ou 1300, tinha suas próprias religiões, movimentos, enfim,
muita coisa acontecendo que o conhecimento se perde, né? Porque a colonização regaça tudo, né? Aí você não tem como ir atrás disso, né? Então a gente fica meio bitolado nessa visão eurocentrista, porque é o que a gente tem, a única coisa que a gente tem. E não tem registro, sim. né, cara? Você não tem como buscar esse registro, né? Não existe, né? A gente tem algumas técnicas para arqueologia, né? Coisas, arqueologia tem, mas foi queimado tudo, foi fudido. Chamar o Indiana Jones para ajudar a gente nessa empreitada. Não chama Indiana Jones não, que ele é ladrão. Com isso. Aí ele quebra os tempos tudo, tipo, ao invés de fazer a pesquisa, ele vai lá, rouba um pedaço, destrói outro, tipo, não, velho. É verdade, e assim, eu fiz história... coisa, é verdade. Lá na Índia, os caras estão reclamando várias coisas que estão na Inglaterra lá que é deles, que foi roubado, coisas preciosíssimas, assim, deles, tá ligado? Sim. Essa parte, né, essa parte da colonização, a gente tende a achar muito que a colonização afetou muito a gente, né, porque nós somos os colonizados, mas a colonização afetou o mundo inteiro, ela mudou a forma que o mundo inteiro passou a existir. E daí você vai realmente nos museus da Europa e eles têm muita coisa do mundo todo, e você fica um pouco chocado, assim, porque eu fiz o doutorado na Inglaterra, e eu nunca tinha passado no museu onde tivesse tantas coisas de tantos outros povos. É um pouco chocante. Para mim, um dos mais chocantes foi entrar na sala do Museu Britânico do Panteão grego, porque eles têm as paredes, tipo, eles pegaram pedaços das paredes e colocaram nas paredes deles, e daí eu fiquei tipo, peraí, eu achava que essas coisas, na verdade eu achava que o Panteão era um lugar mais destruído, porque tinha sido o que sobrou, e na real foi destruído por vários eventos, né, tem a galera que decidiu guardar pólvora lá, que é um evento particularmente interessante, mas... A ideia boa, um evento de uma pessoa brilhante. Esse momento de... Mas fora isso, assim, tem esse fato de que as coisas foram levadas, né? E as estátuas sem cabeça, porque existia, a gente tem algumas evidências que algumas pessoas iam viajar e daí era muito difícil carregar uma estátua inteira, e daí eles cortavam a cabeça e levavam só um pedaço, para ter um pedaço de estátua, e é tipo, cara, é tudo muito surreal, assim, quando a gente vai somando essas questões. E é claro que a gente vê, mas eu acho curioso, porque o Samhain é uma dessas festividades de fogueira, né? De fogueira e de friozinho. Na qual eu incluo várias. Eu crio categorias na minha cabeça, que só servem pra minha cabeça. Junina. Isso, exatamente. Eu tenho categorias na minha cabeça de festas. E coisas que acontecem em festas que eu falo, não, acho que quase todos os povos têm isso, assim, do tipo, sei lá, a festa junina, a festa de fogueira, quando tá mais frio e que a gente come coisas, né, produtos da terra, tipo milho, né? Ou então, a festa de se fantasiar, a festa de dar doce para as crianças, que no caso é o que o Halloween vai ficar, né? Mas a gente tem outras tradições. Carnaval, enfim. E eu acho que não a origem dos nomes. Dos nomes do Halloween e do Samhain. Samhain e Samhain, eles são equivalentes, de onde eles vêm? Aliás, para saber qual que é a pronúncia, né? Eu aprendi como Samhain, mas vi muita gente falando Samhain. E inclusive, a outra pergunta que a gente ia fazer para você era quando foi o primeiro registro do ritual, mas você já falou que foi lá em 1400 e pouco, né? Citei o primeiro registro. Não, mais para frente. Mais para frente. Acho que é século XVI, acho que é por volta de 1600. Eu não tenho a data específica, mas é por volta de 1600. Eu achava que era mais antigo, de verdade. Não, assim, muito antigo. Essa é a primeira vez que alguém pensou em anotar. Não, sim. Lembrem desse detalhe também. Não, exato. Né? Mas eu achei que tinha registro mais antigo disso. Não, é que ela falou que é um mix de cultura, né, também. Claro, Esse ritual é tudo em um só, né? Porque é o nórdico com o cristão, com não sei o quê, com todos os bárbaros e os árabes, sei lá, se chegaram até a Irlanda em algum momento, sei lá. E com certeza tinha, pensando na questão da referência, né? Eu acho, com certeza é um pouco forte, mas é bem provável, né? Eu sou Samhain, enfim, não é minha especialidade, falar celta não tá dentre as línguas que eu falo, mas com certeza você acha vestígios desse tipo de ritual em outros momentos, um ritual de colheita, ritual de...
Isso com certeza tem, mas eu acho que é a primeira vez que a gente vê no 1600 e pouco, é a primeira vez que essas coisas estão mais conectadas no modelo mais próximo do que tem hoje, né? Mas, e assim, só porque não tem dados também não quer dizer que não acontecesse antes, assim. Cara, é isso, eu não sei falar gaélico. É muito difícil, eu não sei falar gaélico. Mas o que significa Samhaio da maneira que fala? Tem algum significado, assim, específico? Tradução ou não? É só... Deixa eu pensar um pouco, porque... Então, eu fiz essa pesquisinha antes. Segundo o então Google, inclusive tá aqui, ó. Se escreve Samhain e tá escrito aqui, ó. Pronuncia-se Sowen, né? Tá no Google. E significa o fim do verão. Olha aí. Mas também o nome de novembro, né? Em gaélico. Se eu não me engano, é o nome do mês de novembro em gaélico. Interessante. Porque se é 30 de outubro, né? Vai para novembro. Isso, é 31 de outubro, né? Tá no Wikipedia. Gaélico é uma palavra, é uma coisa um pouco complicada de falar, assim, é uma linguagem bem diferente de todas as outras que a gente está um tanto quanto acostumado. A gente tem rituais parecidos também na Escócia, e a gente sabe que a Escócia e a Irlanda têm uma conexão muito forte cultural, então você tem esse tipo de coisa, e eles falam também, tipo um gaélico. Eu, inclusive, uma vez conheci uma moça da Irlanda República. Eu tenho também amigos da outra Irlanda, mas enfim, não é importante. Mas ela estava falando que na Irlanda República, pelo menos, eles tinham escolas de neo-celta. E a ideia dessas escolas, ela falou que o irmão dela, pequenininho, estudava numa escola dessas, é que tudo na escola era falado em gaélico, e não em inglês. Então ela falou que o irmão dela, pequenininho, ficava bravo e xingava em gaélico, assim, e ela tipo, entende um tanto, mas que para ela, o gaélico era uma língua que se estudava na escola, mas uma coisa que não era tanto uma coisa de dia a dia. E que essas escolas eram uma tentativa de tentar dar uma resgatada nessa língua e fazer com que mais pessoas falem essa língua, né? A gente tem, no país de Gales, o galês tende a ter mais gente que fala do que o gaélico, mas... Só para tentar entender, é como se uma escola italiana ensinasse latim? Tipo isso? Isso, mais ou menos. Só que um latim contemporâneo, talvez, não tanto o antigo. Aqui no Brasil... Na década de 50, 60, algumas escolas ensinavam latim ainda. Sim. Se aprendia latim por aqui, sim, com certeza. É mais ou menos. Eu tô tentando fazer a referência do tipo, uma língua que era falada antigamente para você ensinar na escola, talvez algo nesse sentido, assim. É que tem a ver com o contexto, eu acho, da região, né? Porque aqueles povos que viviam lá na Inglaterra, eles eram muito... isolados ali por causa dos colonização, dos feudos, e o cara falava a própria língua daquele territóriozinho de meia dúzia de pessoas ali, entendeu? E era tudo nobre, sei lá, o que, da onde. Isso na Europa toda, na real. Existiu, foi mais ou menos no século XIX que os governos começaram a meio que escolher uma língua oficial para o país e usar a língua como forma de coesão no país, né? Então, na França isso acontece bastante, na Espanha a gente ainda consegue ver várias das línguas que não foram, né? Na Alemanha ainda também, o pessoal fala muitos dialetos, e embora se fale o Hochdeutsch também, que é o alemão, tipo, oficial, assim. Mas isso, eu estava estudando isso ano passado, é muito interessante, porque a gente não pensa muito no ensino de língua e na formulação de uma gramática como uma forma de dar coesão para um país, e é totalmente, né? Quer dizer, quando eu falo parece 100% óbvio, mas não é tanto. Eu sei que o Sowen é porque Samhain é o jeito que a gente lê em português Brasil, né? Sowen, teoricamente, é a pronúncia. Eu vou falar teoricamente porque eu realmente não sou especialista nessa língua. Mas ela tem algumas teorias sobre uma... Não sei se vocês já ouviram falar no proto-indo-europeu. Essa coisa que tá na boca de todo mundo, que todo mundo estuda, né? Conversa de bar, quem nunca conversa sobre o proto-indo-europeu? Nossa, eu ia adorar no bar alguém falar um negócio desse, que eu ia ficar vidrado umas 20 horas só escutando sobre isso. Isso aí é a língua que se falava antes antes de tudo. Antes de muita coisa. Então. Nativo mais ainda. europeu. Indo de indiano.
Então seria uma proto-língua que é teórica, ela não é uma língua que a gente sabe se existiu, mas existiria uma proto-língua que seria dos povos índos e que eventualmente migraram para a Europa, e daí você teria essa mistura do indo-europeu. Esse tópico é um tanto quanto espinhoso, porque os nazistas usaram esse tipo de estudo com muita força para justificar parte da ideia do arianismo, enfim. Mas a parte da linguística disso, né, eu falo só porque é importante a gente saber que isso já foi utilizado de formas muito terríveis, mas é um pouco o estudo de como alguns fonemas vão se alterando nas línguas e como algumas palavras vêm da mesma origem. E daí o Sowen tem mais de uma teoria de como que ele vem, assim. Tem a teoria do verão, que é uma teoria que algumas pessoas defendem. Então, Sowen deveria ser... vem de uma palavra antiga para summer. Tá vendo? Sowen, summer. Seria uma palavra mais antiga do que Sowen ou summer. Seria uma outra palavra anterior que teria derivado dessas duas palavras. Isso. E essa é uma das teorias, mas também tem a teoria de que seria, na verdade, uma palavra para reunião de gente, que seria do proto-celta, e daí proto-celta no sentido, né, seria essa antiga linguagem celta, que também a gente não tem mais ideia de como ela é, e que seria uma fala de reunião, assembleia, juntar pessoas, enfim, que daí vai para o swarm, talvez, porque muito do inglês hoje também vem dessas outras línguas. Mas isso tudo é muito teórico, né? E a gente precisaria de um linguista para falar mais certinho, assim. O fato é que não se tem certeza de qual a origem da palavra. Tem-se teoria sobre ela. E aí um negócio que é curioso, guerra e war, teoricamente, vem da mesma palavra. Porque o som do W teoricamente teria a mesma origem do som do GU. E daí, em algumas línguas, ele se desenvolveu para W, em algumas línguas, ele se desenvolveu para GU. E daí, guerra e war é uma palavra que viria da mesma origem. Isso tem a ver com isso que eu estava falando, da tal do proto-indo-europeu, mas, de novo, língua teórica. Caraca, que louco isso. Aí é longe, hein? Eu não sei se é longe. Um absurdo, mas eu escutei alguém falando, não sei quem é, que tem kanjis japoneses que na China são iguais, só que eles falam carro e o outro ele fala car, entendeu? Mas a leitura é a mesma, então o cara faz a mesma língua escrita, só que a língua falada é completamente diferente, entendeu? Mas como o nosso alfabeto também, né, que a gente também muda muito a pronúncia dele, assim. É muito fascinante estudar as origens das línguas e as formas como essas línguas vão se desenvolvendo. É um pouco, vocês já devem ter ouvido a coisa falar que William e Guilherme vêm do mesmo nome? Uhum. Então é a mesma ideia. É isso. Mas é a mesma ideia do guerra e do war. O GU, tá vendo? Segue exatamente o mesmo padrão. E daí os linguistas, eles estudam... Agora tudo faz sentido. Exatamente. Mas tem uma coisa que não faz sentido pra mim. Por que o James Potter, o pai do Harry, no livro em português, traduziram para Tiago? Porque James vem de Jacob, que em português é Tiago. Nossa, agora, obrado pela explicação. Por nada. Obrigado. Mas ainda assim não precisava ter mudado, né? Chora! Eu gosto de traduções. Mas os linguistas, eles estudam muito, e eu não sei explicar, mas eu sei que eles estudam, a forma como os outros fonemas de uma língua funcionam, e daí por que essas adaptações vão acontecer de um lugar e de outro. E vocês já devem ter reparado que, assim, quando você tenta falar outra língua, às vezes parece que é esquisito, que os seus músculos não te obedecem o suficiente para você fazer aqueles sons. Sim. É por isso, porque é um treinamento, né, desde que você nasce, enfim, e você vai treinando os músculos do seu rosto para pronunciar certos sons e a forma da língua e tal. E daí tem línguas que não vão conseguir fazer alguns sons, outras línguas vão conseguir fazer outros, enfim. Teoricamente, pelo que me contaram, português brasileiro é uma língua que tem muitos, muitos, muitos fonemas. A gente faz muitos sons. Não todos, mas a gente faz bastante. E todo gringo que eu conheci, todos falaram que é muito difícil falar português. E a gente tem a tonicidade da língua que a gente não pensa.
né? A gente fala muito da tonicidade da língua chinesa, mas o português tem uma certa tonicidade também, especialmente o português do Brasil, que é o grande desafio de você virar para alguém. Você quer saber se alguém fala português, se alguém quer saber se a pessoa é de origem de alguma língua hispânica, você pede para ela falar cair no poço, não posso. Como? Avô e avó. Ir no poço, Só não isso. posso. Ir no poço, não posso. Avô e Porque avó, poço- eles não conseguem. Avô e avó também não. Também não. É igual. Poço e poço é muito difícil. E pra gente é totalmente normal. E pra outros. Então, assim, provavelmente eu peço desculpa pra quem sabe falar, porque eu devo estar falando muito errado o sonho, mas. Não, porque assim, se você pega do Rio Grande do Sul até lá em cima, lá em Alagoas, meu Deus do céu, mas muda drasticamente a maneira de falar aqui no Brasil, né? É completamente diferente. É a mesma língua, e se bobear, você é capaz de você não entender. Se tiver duas pessoas da mesma região conversando entre elas, pode ser que você não entenda. Tipo isso. Eu conheço gente que é do Brasil, duas pessoas do Brasil e não entendem, então. Se falar rápido, então, sem chance Nossa alguma. Eu quero começar um assunto novo agora. Eu quero entender um pouco a sua trajetória acadêmica até ela chegar em demonologia. Porque esse é um termo que eu nunca tinha ouvido antes. Inclusive, eu vim com a minha camisetinha do Hellfire Club, porque se tiver algum demônio aqui, eu já tô protegido, entendeu? Cuida dessa camiseta especialmente para hoje. Então, eu entrei na graduação, eu vou voltar até a graduação, mas vai fazer sentido, e eu queria muito estudar Idade Média ou Antiga, queria uma das duas coisas. E logo de começo na graduação tive aula de Antiga, e um professor de Antiga, na época, era um dos poucos grupos de pesquisa que estavam funcionando com mais gente no departamento e tal, e também foi um dos primeiros professores. Eu falei, posso participar do grupo de pesquisa? Eu estava no segundo semestre. Ele falou, claro, pode sim, mas olha, a gente trabalha com antiguidade tardia. Eu fazia zero ideia do que era antiguidade tardia, eu só sorria, acenei e falei, claro. Quero trabalhar com antiguidade tardia que eu queria mesmo. Olha, você falando idade antiga e não antiga pra mim, eu não sei, porque pra mim tudo que é antes do que eu nasci é antigo, entendeu? Tudo antigo. Pois é. E daí ele ainda mandou assim, tipo, a gente trabalha com Antigo Oriente Próximo, eu falei. Eu fiz a minha melhor cara de sei o que vocês estão falando. Ajudou muito, né? Nesse momento você caiu a sua ficha, caralho, não sei porra nenhuma. Foi tipo isso, mas ele me aceitou no grupo de pesquisa e tal, e daí eu fui entender que a antiguidade tardia é um certo debate tudo é um debate no mundo da história. Inclusive, se você colocar 2 historiadores numa sala, a gente tem pelo menos 4 opiniões, assim, porque a gente debate, e eu até tuitei isso, né, que eu retuitei de uma colega que falou que a vida do historiador é basicamente falar, então, é mais complexo que isso, é isso que a gente faz no nosso dia a dia. E daí, eu entendi que a antiguidade tardia seria o que outras pessoas também falam de começo da Idade Média, então, às vezes, ali século... A gente pode jogar a antiguidade tardia para o século 1, 2, 3, por aí. Hoje em dia eu trabalho mais para trás um pouco, a minha especialidade hoje em dia, eu trabalho com manuscritos do Mar Morto, e a minha especialidade é mais ou menos de 500 antes da Era Comum até 70 na Era Comum. Eu uso o termo Era Comum porque... também. Inclusive, quando as pessoas falam, mas isso é... Não, mas isso é muito velho. Eu penso que isso é velho, tipo, sei lá, 1000 anos antes da Era Comum. Isso é velho pra mim, isso realmente é velho. Antes disso. E daí, enfim, eu comecei a trabalhar e o grupo de pesquisa tinha reunião toda semana, era um grupo de pesquisa bem... Aí eu trabalhei primeiro com um imperador romano chamado Vespasiano, que vocês acham que não conhecem, mas vocês conhecem o que ele fez, no caso, o Coliseu. Boa. Esse que era o imperador sanguinário, sanguinolento e... Não, quem tem a fama de sanguinário e sanguinolento é o que vem antes dele, Nero. Nero. Aí Nero morre, aí a gente tem um período que a gente chama de o Ano dos 4 Imperadores, que aconteceu justamente isso, tiveram 4 imperadores em um ano, e o último deles foi o Vespasiano. Assim,
Nessa época já era mais ou menos uma sentença de morte ser imperador romano, assim, você era imperador e você ia morrer em algum tempo quando alguém ia te assassinar. Era essa a dinâmica. A volatilidade do cargo, né? Isso. Tanto é que foram 4 imperadores em um ano só. E daí depois, eventualmente, o Vespasiano assume e ele estava lutando contra a revolta dos judeus. E daí a gente entra nos judeus lá na Judéia, e daí é o filho dele, na verdade, que ele deixa sob comando do exército, que vai destruir o segundo templo de Jerusalém. Então, o templo de Salomão vai ser destruído aí, e o de Salomão, eu confundo os templos. Mas enfim, o segundo templo vai ser destruído nesse período em 70. O Vespasiano vai comandar o Império Romano mais um tempo, os 2 filhos dele vão segui-lo, então a gente tem aí o que a gente chama de uma dinastia, a dinastia Flávia, e o nome do Coliseu original é dinastia Flávia, eles eram os flavianos. Flávia? Eu conheço a Flávia. A dinastia dela. Conheço a Kátia Flávia. Desculpa. E daí tem o Coliseu, eu brinco assim, que foi o que ele fez, inclusive não chamava Coliseu, chamava Auditório Flávio, e tinha uma estátua gigante assim, uma estátua bem grande de um colosso na frente. Cara, o ego desses malucos era infinito, né, mano? Tipo, o cara faz a estátua gigante, ele dá o nome dele pra todos os bagulho. Cara, puta ego infinito, né? Era um ego, era impressionante mesmo. Senhora. Ou era isso, ou era falta de criatividade. Não, nesse tempo não existia autoestima, cara, porque os caras não deixavam essa 100%. Não, vamos pôr o nome do quê? O cara tá. O arquiteto lá fazendo o bagulho. Que nome nós vai pôr? Pô, o nome dele mesmo. É isso aí. E daí ficou Coliseu depois porque a galera falava, pra onde você vai? Pra qual auditório você tá indo? O Coliseu não é necessariamente o maior dos auditórios, nem o único, era comum ter aquele tipo de anfiteatro, né, anfiteatro, auditório. Era comum ter esse tipo de anfiteatro em Roma, em outras cidades, e daí a galera falava, o que tem o Colosseu, né, o colosso, o estátua do bicho na frente, do homem na frente, daí ficou Coliseu como o nome desse. Bom, mas aí eu estudava isso, e a gente estava debatendo uma vez no grupo de pesquisa o trabalho de um cara chamado Vladimir Prop. Isso é menos importante, desculpa os detalhes todos. Mas ele trabalhava com... O Vladimir Prop ele é um russo que trabalha com contos maravilhosos. Contos maravilhosos são tipo contos de fadas. Uhum. E ele teorizou a estrutura do conto maravilhoso, que ficou muito famoso há um tempo atrás, ele não é o único a teorizar esse tipo de coisa, mas ele ficou famoso com a galera estudando a jornada do herói. Sim, os 12 passos do herói. Sim. Então, e daí tudo que precisa para a jornada do herói, o próprio é um dos caras que vai teorizar sobre isso, sobre essa estrutura do conto. Legal. Pois ele vai teorizar, tipo, o que precisa, o herói tá vivendo a vida dele, aí tem um evento que joga ele, aí vai ter, enfim, ele cria, e daí ele teoriza também quais são os eventos que sempre acontecem, e ele teoriza que tem alguns eventos que às vezes acontecem, mas não precisa eles existirem para aquela narrativa existir. E um desses eventos que às vezes acontece, de acordo com o próprio, é um perigo específico para o homem na noite de núpcias. E daí... Ser decapitado? Morrendo de alguma forma. E daí, a gente estava lendo sobre isso e um colega meu falou, tem isso na Bíblia. Aí eu falei, tem isso na Bíblia? Ele falou, tem, no livro de Tobias, a Sara casa com o Tobias e os 7 primeiros noivos dela tinham sido mortos por um demônio. E eu achei fascinante essa ideia e eu fui atrás de pesquisar mais, então eu fiz o meu mestrado nisso. Então meu mestrado foi sobre o que eu chamei de interdições nupciais, que eram esses perigos na noite de núpcias. Eu brincava que eram várias formas de matar um homem na primeira noite. É a loira do banheiro versão núpcias, né? Tipo... Isso. E daí envolve várias... eu comecei estudando mais como que isso aparecia em contos, em histórias, e daí eu vi que isso é um tema relativamente comum em vários lugares do mundo também, mas é bem forte na Europa. E aí no fim das contas, eu fui atrás se esse tema era um tema judaico, porque o livro de Tobias era o texto mais antigo que tinha uma referência a esse medo na noite de núpcias, no primeiro contato, né, da mulher com o homem. Mas você tem também coisas como a vagina dentada, a donzela venenosa, são coisas que são temas recorrentes e que aparecem junto com isso. Tem um filme disso aí, bizarríssimo.
E 100% de seres humanos com pênis que eu falo isso se assustam, é muito divertido. A reação é sempre parecida. Mas tem um medo de mulher na história incrível, né, mano? Vocês nunca viram esse filme? O filme da mina que tem a... É um filme trash muito famoso. Eu nunca vi o filme, mas eu sei qual é o que você tá falando, assim. Uma lenda mais antiga. É um filme B. Eu vi só que na Grécia os homens ficavam todos juntos, eles, e não tinha mulheres? Mais seguro, né? Era mais seguro, mas né? aí... E daí quando eu tava ainda no mestrado, na qualificação, um professor da filosofia que tava na minha banca falou, interessante, quase ninguém estuda demônio, porque uma parte importante da minha tese é estudar o demônio que aparece no livro de Tobias, que é o Asmodeus. E daí eu fui tentar entender, procurar se o nome dele era hebraico, provavelmente não, mas da onde que vem, enfim, tem pouca referência. E daí eu fui, enfim, comecei a estudar isso, e quando surgiu a oportunidade do doutorado fora, que era uma época que tinham bolsas, era muito legal essa época, e a gente tinha esperança, eram duas coisas interessantes de existir. Acabou as duas, né? Acabou a bolsa e a esperança também acabou. Né? Rapaz, como uma frase tão curta pode ter críticas tão profundas. Tem tanto significado, né? Tão profunda. Haviam bolsas de esperança. Eu realmente havia. Eu passei para o doutorado em 2013, né? E daí eu fui conversando com a minha orientadora de doutorado, ela entrou em contato comigo, não porque ela me achava a pessoa mais fantástica do mundo, mas porque ela sabia que ia ter bolsas no Brasil, e daí ela entrou em contato com o meu orientador, ele me indicou. E daí ela falou, eu ia trabalhar com o livro de Tobias, só que nos manuscritos do Mar Morto, que é a especialidade dela, da Charlotte. E um dia ela falou, Tupá, a gente estava desenvolvendo o projeto ainda, ela falou, olha, eu não sou tão especialista em livro de Tobias. Algum outro tema desses daqui te interessa? Ela me mandou uma lista de temas, aí eu lembro de ficar muito nervosa, eu falei, e se eu estudasse demônio? Pode? Aí ela falou, pode, não é um tema tão estudado ainda, totalmente pode. E daí eu fui fazer meu doutorado sobre demônios nos manuscritos do Mar Morto. É muito legal, é muito diferente do que eu achei que seria quando eu comecei a estudar. Eu achei que eu ia achar, todo um bestiário. Eu jogo RPG, né, gente? Então eu tava esperando aquele bestiário de RPG, assim, de demônio. Você queria os detalhes, né? Você queria os detalhes só. Ela queria validar o bestiário. Não, ela queria habilidades, forma física, cor. É claro, mano. Cospe fogo ou não cospe fogo? Né? Nada disso, gente. Zero referências desse tipo. Tanto é que o meu doutorado no final... eu nem uso o termo demônio, eu falo demonologia porque é muito mais legal, né? Porque ser demonólogo é muito divertido. E é mais fácil de explicar para as pessoas. Mas academicamente eu uso o termo seres malignos para não confundir com Daimon da Grécia, que tem uma coisa mais ambígua. E também tem outros seres ambíguos nos manuscritos do Mar Morto. Eu foco em coisa ruim, né? Eu estudo coisa ruim. As coisas ruins, né? No plural. Na verdade, eu estudo mais, que é o que tem mais nos manuscritos do Mar Morto, são textos e magias de proteção. Então, o que as pessoas fazem para se proteger de demônio? Aí foi por isso que eu cheguei aqui. Eu acabo estudando demônios de outros lugares também e de outros períodos. Ensina muito a gente por causa de podcast. A se proteger? Oi? Você tem um livrinho para ensinar a gente a se proteger? Umas magias, umas orações diferentes? Eu tenho. Chama-se Estudo. Que bom. Leia o livro de história. Aí você se protege. Achei que você ia falar o fardo de cerveja. Não, fardo de cerveja. Não, isso não pode te proteger muito, não. Depende. Pode te fuder mais. Não sei se... o que... Mas assim, fala um pouco de como foi estudar isso, de como foi conhecer essa história dos demônios, porque pra gente leigo aqui, o mundo comum, é os bichos, os demônios que, né, tem asa e vai matar todo mundo, e é Lúcifer, e é todos esses nomes todos aí de demônio, né? Que é o que o comum conhece, né? Como que foi estudar isso e ver... Meus amigos brincavam muito. Né? Meus amigos brincavam muito que quando eu chegasse lá, minha orientadora ia estar me esperando de preto, assim, numa sala escura, com um pentagrama no chão e tal. Eu ia perguntar, seu chaveiro do carro é de pentagrama, né? Não. O chaveiro do meu carro, no momento, deixa eu ver se eu lembro o que tem nele.
Tinha antes do meu time de futebol, mas agora tem um Milu do Tintim. Ah, legal. Você não falou, você não falou é o o time. Coelho. Você não falou o time porque eu sou corintiana. Aê! Então tá Vai bom. Corinthians. Eu sou corintiana, pô. Então estamos em 4 corintianos aqui Que maravilha. e ultimamente a gente não fala mesmo que é do Corinthians porque a gente tá passando vergonha, né? Tá feia a coisa. Então, Não sei se eles vão querer puxar tanto o time, eu vou deixar pra lá. Deixa quieto. Mas Tá faltando uns ritual. Sabe o que é doido? Sabe o que é doido? É que tem uma mística, especialmente porque é muito diferente a gente estudar no mundo acadêmico e falar fora do mundo acadêmico, né? E existe uma mística muito grande de que como é que você... E no mundo acadêmico, na real, é tipo qualquer outro tema. Não faz muita diferença eu estudar o que eu estudo, assim, para os meus colegas e quando eu vou em conferências da minha área, eu falo que eu estudo, especialmente em conferências de estudos bíblicos, que eu acabo participando bastante. Ninguém acha nada demais, assim, tipo, as pessoas podem achar legal, mas ninguém acha nada demais. E é curioso, porque, né, tem toda essa mítica por fora, mas dentro do mundo acadêmico é, tipo, um tema como qualquer outro. E até eu falava bastante isso, que quando eu comecei a estudar na Inglaterra, e eu não tinha estudado hebraico na universidade, tinha estudado um pouco de hebraico, de um colega, mas eu não tinha feito o curso de hebraico. E eu fui fazer aula de hebraico lá, e tentando melhorar meu hebraico até hoje. Não é lá essas coisas, ele é ok, mas não é lá essas coisas. Eu tenho até hoje listas de, tipo, conjugação de verbo aqui no meu lado, que eu às vezes consulto e tudo mais. Mas no começo eu decidi anotar os nomes das figuras, porque eu achei que ia ser mais para esse lado, os nomes que apareciam de seres malignos, eu comecei a anotar em papéis maiores e colar no meu quarto para ficar mais fácil de eu lembrar, né? E daí um dia eu falei, olha só, eu aqui desenhando os nomes de demônios e colando das minhas paredes. Então, puta medo, né? Não abri um portal. Isso aí é a lista da galera que já colou aí, pô. Puta que pariu. Não abri um portal, até onde eu sei. E acho que é isso, assim, como eu vejo de um lado muito acadêmico e muito, acaba virando um tema, assim, você estuda, você lê, você pensa, e parte considerável do meu trabalho, os manuscritos do Mar Morto estão muito quebrados, sabe? Eu trabalhei com 7 manuscritos específicos, 7, 8, enfim, e eles estão em pedacinhos, então parte do meu trabalho era ficar tentando identificar qual a letra que estava escrita, para depois conseguir passar o que era o texto, para depois poder pensar, e daí é muito comum estar metade do parágrafo faltando, então o que eu ia fazer? Pegar a palavra e pegar, sei lá, as 3 palavras que eu tinha daquela linha, analisar gramaticalmente as palavras, para depois tentar encontrar quais palavras naquela configuração gramatical aparecem que funcionariam ali, qual o espaço que eu tinha, quantas letras cabiam. Então, vocês veem que sobra pouco tempo pra gente ficar assustado, porque a gente tá tão, né, imerso nessa parte muito técnica do trabalho que a gente, enfim. E foi só lá pro final do doutorado que eu fui começando a fazer mais as minhas conclusões, que eu fui começando a ver coisas mais legais, assim, por exemplo, uma das coisas que eu acho fascinante da minha tese foi perceber que tem muita referência a coisas musicais, são muitos salmos de proteção, e como uma boa brasileira, a primeira coisa que eu pensei foi, eita, quem canta seus males espanta também nos manuscritos do Mar Morto. Perfeito. E eu acho muito frustrante que eu não consigo, não dá para eu fazer um título, assim, dá para eu apresentar no Brasil com esse título, mas meus colegas, a maior parte das pessoas que estudam manuscritos do Mar Morto não tá no Brasil. E daí meus colegas não entendem a piada, e eu fico tipo, ai gente, é uma piada tão boa. Boa, é boa mesmo. Piada maravilhosa. Eu ia comentar isso mesmo, existem 2 tipos de abordagem quando se fala desse assunto. A abordagem acadêmica, que é só um tema, e se você, por exemplo, se alguém que tem algum manuscrito antigo ou alguma coisa, só que essa informação, se você for encontrar ligada à religião, ela vai ter outra abordagem completamente diferente. Eu digo que, como historiadora, o que mais me interessa, não que todos os historiadores pensem assim, mas no meu caso, eu me interesso muito pelo vivido. Eu tenho muita curiosidade e eu acho fascinante tentar entender
como que era a vida das pessoas em outro período, o que elas faziam no dia a dia. Então a minha maior pergunta sobre estudar isso é, essas pessoas acreditavam em criaturas malignas? Em demônios? E se elas acreditavam, mas se elas acreditavam, né, a gente parte de uma pergunta antes, o que elas faziam para se proteger? Tipo, o que alterava no dia a dia delas? Qual a relação delas com esse tema, né? Isso, e assim, tipo, elas rezavam na hora de acordar, e daí, claro, eu tive que ir mais para trás e olhar os textos e tal, mas acaba me interessando muito isso, essa prática da religião mesmo, e a prática dos rituais. Eu uso inclusive o tema, eu falo muito de magia, e isso às vezes não é muito bem visto, mas até academicamente demorou muito tempo para se usar o termo magia aplicado ao cristianismo e ao judaísmo, porque normalmente se usava magia só para outras religiões, e daí tem um movimento já de uns 15 anos de muita gente falando não. Atos mágicos acontecem, e daí meio que partindo do pressuposto de que atos mágicos acontecem em qualquer religião. Não vendo magia a partir da perspectiva da proibição, que é normalmente quando ela é mais estudada pela proibição. Então magia seria o que é proibido numa religião. E daí o que eu uso de perspectiva é que magia é o outro lado. E daí eu acho, inclusive, que seria mais legal que a gente tivesse mais gente estudando demônios e pânico satânico e todas essas questões, para que mais gente conhecesse e entendesse justamente o que você falou, assim, desmistificasse um pouco até o texto antigo, porque o texto antigo parece ter um poder muito grande. Quando a pessoa fala assim, eu tenho um texto antigo que fala de demônios, aí, porque ele é um texto antigo, parece que ele é mais especial, ou que ele tem uma força maior, ou um poder maior. E isso foi muito formado por causa de Hollywood, né, que colocou na nossa cabeça isso a partir dos filmes e etc. E não é sempre assim que as pessoas se relacionam com esse tema em outros períodos da história, né? Uhum. É muito comum quando a gente estuda história, e isso acontece com historiadores também, da gente olhar para o passado como se fosse a gente com outra roupa. E daí a gente não percebe o quanto que o passado é completamente diferente, assim. E o exemplo que eu dou nesse sentido é que quando eu estava estudando e aparece lá, você deve rezar. Aí eu pensei, tipo, a princípio eu falei, rezar, ok. Aí depois eu parei para pensar e falei, será que rezar há 2000 anos atrás significava a mesma coisa que significa hoje? Será que tinha algum gesto envolvido? Porque para católicos tem um gesto envolvido, ou o terço ou a mão, né? Então, será que tinha um gesto envolvido? Esse gesto é importante para a reza em si? Como que essas coisas se alteram? E daí tem muita gente que trabalha mais com o contemporâneo mesmo, como que esses seres malignos e demônios as pessoas estudam hoje em dia, e daí tem essa coisa muito forte do bestiário, né? Eu brinquei do bestiário, mas isso surge especialmente no fim da Idade Média e na Idade Moderna, essa ideia de compilações e livros compilando os tipos de demônio, como que eles atacam, onde que eles atacam. Tinha alguma coisa na antiguidade, a gente tem o demônio do meio-dia, que eu tenho um amigo que diz que é claramente o pior demônio de todos, porque ele falou que ele jurava que ele estava seguro durante o dia, e o dia que eu falei pra ele que tinha o demônio do meio-dia, ele ficou muito chocado. Exato. O demônio do meio-dia, ele espera dar meio-dia? Ele ataca meio-dia. Ué. Aonde? Aonde tá meio-dia. Tiver, meu amigo. Ele tem que ir no fuso horário dele, né? Ele vai. Ele não ataca o mundo todo ao mesmo tempo, ele vai atacando nos meio-dias. Nos meio-dias, exatamente. Ele ataca durante todo o dia. Calma, pera. Mas se ele for onipresente, ele pode isso atacar que eu quero em múltiplos lugares. Ele ataca na faixa inteira de time zone ali. É isso que eu quero entender. Eu queria deixar 3 sugestões do ar. Eu sei que nós já estamos no tempo assim, mas que uma curiosidade. Primeiro, quantas línguas você já fala, que é fácil de responder. A segunda é se a religião, sua religião ou não religião, impactou no seu estudo sobre isso. E a terceira, esquece que é uma viagem, deixa só para a pessoa que está escutando pensar assim. A gente está vivendo numa era de tecnologia e de ciências exatas, vamos dizer assim, né? E que a ciência é feita de uma maneira específica, com uma metodologia específica. E você trabalha com ciências humanas, que a ciência ela é feita de um jeito bem diferente, ou
a metodologia usada não é a mesma, entendeu? Então ela tem muita descredibilidade por causa disso, assim. Como você enxerga isso e talvez... Eu sei que é muito difícil de responder isso, mas assim... Não. Essas 3 coisas assim que eu queria comentar. Assim. Quantas línguas eu falo? Falo fluentemente? Ou que tem em contato, que você já falou que é hebraico, celta mais ou menos. Não, o celta não vou colocar na conta não, que eu só já li alguma coisa, mas assim, né, português e inglês eu falo fluentemente, falo bem. Beleza. Espanhol eu falo bem, relativamente bem, não sou fluente igual de forma nenhuma, mas eu me viro bem, eu ouço bem, eu leio bem. Aí eu tenho as línguas que eu coloco na coisa de eu leio, né? Então, eu leio francês, eu leio alemão, eu leio italiano, eu leio essas línguas modernas. Hebraico. E são as línguas antigas, né? Eu não leio hebraico moderno, eu não sou muito boa de hebraico moderno, tenho alguma noção, mas não. Eu leio hebraico antigo, especialmente hebraico dos manuscritos do Mar Morto, que é um hebraico específico. Grego clássico, que é o grego também de um período específico da Grécia, embora eu saiba um pouco de Koiné, que é um outro tipo de grego antigo, mas enfim. Aramaico, que também tem nos manuscritos do Mar Morto. Acabou minha mão já. Por aí. Eu estudei árabe e japonês, mas foi só um semestre, então eu não conto normalmente. Irado. Ó, fiquei com um pouco de esperança, eu acho que eu ainda consigo aprender inglês, tá vendo? Você sabe, você fala inglês, para de falar besteira. Se ajuda na esperança, eu entrei na universidade e eu não falava nem inglês. Então tá bom. Eu aprendi inglês na universidade, eu falava um tanto de espanhol e português, eu não falava. E eu escolhi história porque eu achava que eu era muito ruim em outras línguas. Eu aprendi inglês em 2013. Olha aí. Então dá tempo. É isso. Gente. Fique tranquilo, cara. Dá pra aprender inglês depois de adulto, não tem nenhuma restrição. Dá pra você aprender a tocar violão ainda, cara. Eu tô aprendendo, cala a boca. Isso aí. Oxi. Essa era a primeira. A segunda era... A segunda é sobre suas próprias crenças, como ou sua não crença, ou que seja, influenciar no seu estudo do que você está estudando, né? Enfim. Eu vou misturar essa um pouco com a outra. Isso, porque, que a outra é como é o estudo, né? Isso. Eu vou misturar essas duas um pouco. Eu dou... No momento, eu sou professora da Universidade de Brasília e eu estou esse semestre dando aula de introdução ao estudo da história, que é uma matéria que eu adoro. Já é o 4º semestre que eu dou essa matéria, eu gosto muito dela. Já dei outras também, enfim, caos. Mas eu sou substituta, né? Então, o número de matérias e as matérias que eu dou seguem uma certa ordem caótica. Sim. A ideia, o debate se história é ciência ou não, vou falar da história, mas outras ciências... É uma das coisas que a gente mais faz na faculdade, é estudar sobre o debate, se história é ciência ou não. Não, é só um pouco. Assim, a minha pergunta é que são ciências. Eu só estou falando que a perspectiva hoje é uma ciência da tecnologia que está mais voltada para exatas, e as ciências humanas, elas têm outra metodologia, mas não deixa de ser ciência, entendeu? Não, eu entendi. Eu não achei que você falou isso, não. Mas é porque é curioso, né, que esse é um debate que durou muitos anos dentro da própria história. Tem historiadores que não gostam de dizer que história é ciência. Esse é um debate que existe dentro do próprio mundo acadêmico da história. Em grande medida porque tem essa questão da legitimação e de ser percebido como uma coisa séria. E como a gente, justamente por causa do que a gente viu no mundo tecnicista, e especialmente no Brasil, a gente passou por um período de ditadura militar, onde as ciências humanas, as humanas em geral, foram diminuídas no currículo escolar, e você teve mais exatas. Então, a gente tem um pensamento lógico muito voltado para as exatas, é o que você está falando, né? A nossa metodologia e o que a gente pensa de metodologia está ligado às exatas. E como eu tenho bastante amigos de exatas, eles mesmos concordam que, às vezes, as exatas não são tão exatas assim. Exato, mas a gente esbarra nas biológicas, óbvio, teoria da evolução, que tem lógica, né? Tem uma... Você pode aplicar o método científico e funciona, mas a ciência humana tem outras metodologias, porque ela não é assim igual, entendeu? Não é prova contra prova, nada, não tem jeito. Não tem como a gente fazer laboratório de história e colocar pessoas para fazer coisas pra gente ver, infelizmente. Inteligência artificial, talvez, né? Confio o suficiente. Mas
A gente diz, então, na história, que parte do que a gente estuda em metodologia e em teoria é entender como que quem você é influencia o que você estuda. E a gente diz isso para todas as áreas, não só para a história, né? Legal. E para as exatas, é claro que parece menos, mas o fato de você ter escolhido um tema específico para pesquisar já tem uma influência de quem você é ali, né? Então, quem eu sou e o que eu acredito ou não influencia profundamente no que eu pesquiso. E como que a gente faz, então, nas ciências humanas para lidar com o fato de que a gente sabe que a gente influencia, a gente sabe que a gente não pode reproduzir em laboratório, então como que a gente faz para pensar isso de um jeito que seja científico? Existem, claro, metodologias várias, são muitas formas de estudar, mas uma das formas é você sempre deixar claro de onde você vem e o que você está fazendo. Então, para que qualquer pessoa que leia o seu trabalho, ela consiga rastrear exatamente de onde você tirou suas conclusões. Legal. Isso significa, por exemplo, citar fontes. Então, quando eu falo, os manuscritos do Mar Morto têm muitas referências musicais. Eu não coloco só isso, eu vou colocar, tem muitas referências musicais, e daí eu coloco todas as passagens, eu listo todas as passagens em que referências musicais acontecem, para que um outro pesquisador que esteja interessado e que leia a minha tese, ele possa ir lá e falar, olhar as mesmas referências, inclusive questionar, falar, eu não concordo que essa referência aqui é uma referência musical, eu vejo que essa palavra aqui, nesse contexto, está de outra forma. Então, é meio que a gente coloca essa perspectiva, né? Então, por isso que também trabalho de humanas costuma ter 50 milhões de notas de rodapé, porque a gente tem que colocar essas referências e a gente cita muito também outros pesquisadores, estou usando o conceito tal de acordo com o que tal pessoa já pesquisou, e daí a gente vai juntando isso. Legal. E a parte da crença também influencia, então é dizer assim, olha, nem sempre você vai colocar claramente lá, mas você vai tentar colocar, ter o máximo de consciência dos seus vieses e colocar eles de forma clara para o seu leitor. Então, muitas vezes eu vou citar num texto e eu vou falar, é comum que pesquisadores vejam isso da forma tal, outros pesquisadores veem da forma tal, eu vejo da forma tal. E esse debate tem sido, inclusive, muito interessante, porque a gente mesmo tinha falado, você tinha comentado que a gente é muito eurocêntrico, né? E a gente tem uma perspectiva muito europeia. E tem um movimento agora que está muito forte no mundo acadêmico, chamado decolonização, é um movimento decolonial. E não é descolonização, é decolonização, porque, enfim, a galera decidiu por esse outro nome. A gente podia fazer esse movimento real, né, meu? Pelo amor de Deus. Não é? Porra! A ideia toda é tentar pegar o mundo acadêmico e dizer, cara, beleza, que Nietzsche foi importante, essa galera foi importante, mas será que não tem um pensador desse mesmo período no Brasil que escreveu uma parada com uma outra perspectiva e é olhar essa outra perspectiva? E daí eu acabo colocando bastante, porque, como eu disse, o lugar que eu pesquiso acaba sendo um lugar bem europeu e israelense, Estados Unidos, bem focado nessa área. Tenho colegas, poucos, eu acho que eu tenho 2 colegas brasileiros que pesquisam manuscritos do Mar Morto também, não a mesma coisa que eu, e há uns 2 anos atrás a gente começou uma rede de acadêmicos latino-americanos que trabalham com o período do Segundo Templo, que é esse período que eu comentei que eu estudo. Eu acho que nós somos, 10 pessoas, assim, e nem todos estão na América Latina, mas são todos da América Latina, né, e daí tem argentino, tem chileno, tem brasileiro, tem um pessoal de vários, a gente tenta se reunir aí. E quase nenhum deles é divulgador científico como você, que tem podcast, não. que fala abertamente sobre isso, né? Não, quase ninguém é. O mundo acadêmico, inclusive, não vê muito, ainda está aprendendo a ver com bons olhos essa ideia. Tô ligado. E daí eu mando muito, assim, eu falo muito com os meus colegas, até eu fiz uma apresentação numa conferência recente sobre isso, falando que o fato de eu vir do Brasil me dá perspectivas diferentes também. Então, não só o que eu acredito, mas onde eu cresci. E eu não estou dizendo que são perspectivas melhores nem piores, elas só são diferentes. E às vezes, como a gente tem muitos anos que a gente está olhando para aquela evidência de uma forma, de um lado, ter outras vozes e aumentar a nossa biblioteca de referências ajuda muito a gente entender essas coisas de outro jeito. Eu acho até que essa coisa musical eu peguei com muita facilidade, porque eu lembrei da coisa de, quem canta seus males espanta, e isso foi muito fácil para mim ver.
E tem outras questões, assim, alguns trabalhos que eu estou desenvolvendo agora, que eu tenho considerado muito questões do catolicismo do dia a dia no Brasil, como religião vivida, e pensado em como que isso pode ser aplicado para a antiguidade. Não que na antiguidade fosse igual agora, como eu disse, é diferente. Mas pensa que a maior parte das pessoas que estudou os manuscritos do Mar Morto veio de uma perspectiva cristã ou judaica, e eu não tenho essas perspectivas, o que significa que eu leio esses textos com outro olhar. Eu olho para eles e eu vejo muita magia, que meus colegas que são da religião nem sempre veem, porque eles praticam aquela religião. Então, é isso, são coisas complementares, e é super legal, meus colegas, todo mundo acha legal que eu, assim, todo mundo é um pouco de gente demais, né, mas assim, não é uma, eu quero dizer que não é mal visto, nem é um escândalo. O mundo acadêmico tende a ser muito amigável com teorias estranhas. A menos que você fale que Jesus é um cogumelo, aí eles não são amigáveis. Mas pergunta pra quem toma cogumelo. Ele vai falar que é Jesus, isso é certo. Sem dúvida. É 100% de certeza. Eu fiz essa piada porque tem um cara que estudou os manuscritos do Mar Morto que escreveu um livro defendendo que o cristianismo era uma seita que consumia alucinógenos no começo. E que Jesus não existiu como pessoa, e que ele era, tipo, uma ideia e tal. E esse cara perdeu o emprego, pra mim que vai as pessoas nunca mais falaram com ele. Esse cara vai ser meu ídolo, cara. Nossa, eu quero ler esse livro. O nome dele é John Allegro. John Allegro. Olha, já tá bom o nome. Já. Ele controverso por outras questões também. Tem uma biografia dele que é interessante, chama The Maverick of the Dead Sea Scrolls, o John Allegro. E ele é eu acho massa, porque nos manuscritos do Mar Morto tem um manuscrito que é um rolo de cobre, é todo um outro rolê. Mas ele tem, basicamente, o que está escrito lá é o mapa do tesouro. E o John Allegro passou uns 10 anos indo atrás do mapa do tesouro. E eu não consigo achar horrível alguém que olha o mapa do tesouro e fala, vou tentar achar. Porra, eu iria também. É a atitude certa. Ué, claro. Cadê o X vermelho? Não tem um X marcado lá? Ele ia achar o cogumelo original, pô. Exato. No mínimo, sai um livro muito foda das aventuras dele, achando isso aí. Sem dúvida. Na verdade, não é o cálice sagrado, era o cogumelo sagrado, né? Será que foi daí que veio o Mario Bros? Mas... Acho que não. Fica a questão, hein? É óbvio que hoje em dia a gente já tem muitos registros e entende muito mais como é a história, mas quando a gente vê leigamente a perspectiva da história que conta pra gente, pra mim, assim, na minha cabeça é um filme de ficção científica, entendeu? Assim, porque eu não consigo me imaginar naquela época, eu tô falando eu pessoalmente, ou conto uma religião ou qualquer coisa, eu não consigo me imaginar naquele contexto, entendeu? Porque pra mim é tudo surreal, assim, sabe? As coisas são muito herméticas, muito poéticas, assim, entendeu? Então pra mim soa muito mais com uma ficção científica ou uma história de fantasia do que... Eu não consigo imaginar que aquilo foi real, entendeu? Assim... É porque você é do TI, né, cara? Por isso. Não, não é... É porque é muito hermético, tudo é muito pasteurizado por centenas de anos para chegar na versão que nós temos hoje, entendeu? É tipo um Senhor dos Anéis, entendeu? O bagulho é lapidado de um jeito que é muito bonitinho, entendeu? Não tem os podres, tipo, não dá para pensar numa cidade romana sem as desgraças, entendeu? Se bem que na Bíblia tem as desgraças, mas até as desgraças são pasteurizadas, entendeu? São muito perfeitas, essa é aquela moral da história. Acho que eu sei o que você está falando. Por exemplo, a Bíblia vai falar das passagens interessantes de Jesus. Não tem ninguém falando do dia que Jesus estava com a caganeira e que destruiu o banheiro de algum lugar. Eu tô falando, acho que é isso que você está falando. É tipo a história que é contada pra gente, que a gente não estuda, que óbvio, todos nós aqui, tirando você, não somos leigo e estúpido assim. Tudo que conta pra gente é a versão ultra sumarizada de centenas de anos, entendeu? Milhares. Então, assim, a conexão com a realidade daquilo é muito distante. Você não imagina a pessoa como uma pessoa, você imagina ela como personagem de algum filme, sei lá, algum livro, qualquer coisa, entendeu?
eu acho que é por isso, em parte, que eu sou tão fascinada por tentar entender o dia a dia, assim. Porque eu acho mesmo, quando a gente fala, sei lá, por que Napoleão decidiu atacar no dia tal? Sempre tem algum motivo muito místico, sabe? É tipo, por que as conexões do mundo? Eu falei, e talvez também, porque é isso, as coisas nunca são um motivo só, elas sempre têm muitos motivos, né? Também porque ele estava mal-humorado, também porque ele dormiu mal, também, ou porque ele estava muito feliz naquele dia. Ou porque também, ele tava porque com isso 50 pessoas enchendo o saco dele pra ir, vamos embora, né, mano? Não aguento mais ficar aqui esperando, entendeu? É que aí o historiador da época falou assim, olha, ele atacou no dia da lua de sangue. Coincidentemente era uma lua. É que não foi o historiador da época que falou isso, foi alguém que viu aquilo de longe, identificou as semelhanças e fez isso aí, entendeu? A própria, né, o historiador da época, assim, o jeito que a gente faz história hoje, só a gente faz, né, e a Bíblia, por exemplo, é difícil a gente cobrar a história da Bíblia porque ela não é um livro de história. Não. É um livro de religião, e daí o objetivo do livro de religião é ser um livro de religião e não ser um livro de história. E isso serve para outros também, assim, né? Tipo, quando os historiadores de outras épocas escreveram as suas histórias, eles não necessariamente pensavam em guardar as coisas pra gente. E, em geral, o dia a dia era o que menos valia, assim. E para eles era muito comum, tinha muito... quer dizer, é por isso que eu gosto muito do pessoal que trabalha com arqueologia experimental e com essas outras práticas, que são essas práticas de tentar trazer uma certa... deixar um pouco mais palpável o passado. E, ao mesmo tempo, a dicotomia de pensar o passado como palpável e como estranho ao mesmo tempo. Tem um historiador que vai dizer que quanto mais a gente conseguisse, em história, ao invés das pessoas aprenderem quando aconteceu o quê, elas aprenderem quão diferente e diversa a experiência humana. Porque quanto mais a gente aprende quão diversa e quão não natural é o jeito que a gente vive, mais a gente consegue ter facilidade de respeitar o outro e de entender que o outro é tão humano quanto a gente, ele só é diferente, né? Sim. E eu acho isso muito bonito. Assim. A gente aprende história sem contexto, entendeu? É. Não sem Exatamente. Contexto político, geopolítico, blá blá blá. E isso não importa. Ainda assim quem é tá pouco. vendo. Não, eu tô falando, esse contexto geopolítico ele é tão macroscópico que ele também não põe a gente lá, entendeu? Ele não põe a gente lá como um camponês ou um assalariado da época de 1400. Se a gente tivesse em 1400, a gente ia estar trabalhando para algum feudo, sei lá, ou se existisse feudo, whatever, não sei. Tô sendo ignorante. Sim. Mas a gente não consegue se pôr naquele contexto real, porque a gente está falando que o feudo era assim, e a gente trata as pessoas pobres e ricas, e os pobres morriam, e os ricos se procriavam, e era isso que acontecia, entendeu? Era muito óbvio que é muito tempo, né, para se tratar lá, mas você não cria uma conexão com aquilo, é muito distante, é muito distante. Muito macroscópico, entendeu? É tipo você olhando um mapa mundi, entendeu? Ó, aqui é a Índia, tá ligado? Mas você vai lá na Índia, tem 1,5 milhão de pessoas, entendeu? Uhum. Sim. Tipo isso. Eu tô falando que você vai gostar de ler Ginsburg. Você vai gostar de ler O Queijo e os Vermes. Eu tenho uma coisa para dizer aqui. Dessa eu já vou engatar o fim, porque a gente já tá no horário. Que somos todos prolixos. A gente gosta de falar também, viu? Se deixar, vai embora. E o papo tá bom, viu? O Mota apareceu com o convite que você tinha aceitado e tal, e o assunto que a gente ia discutir, eu tinha certeza que esse episódio ia para um lugar mais místico, ia para um lugar mais etéreo, e aí eu tenho um pouco de vivência assim, o Mota também tem, mas o Marcão, ele é ateu. Então, eu pensei, vai ser interessante esse episódio. No fim, foi acadêmico, foi muito bom também. Bom demais, mano. Eu tô vendo o Marcão ali, toda hora. Nossa, eu tô... Ele ficou felizão. E aí eu quero aproveitar essa para... Eu vi lá no seu currículo que você participou de um monte de eventos dessa área, e eu queria saber se tem alguma história engraçada, assim como a gente pensou que seria uma coisa era outra, se já aconteceu isso com você e se... Você foi pro evento. E você foi pro caminho que você não queria que fosse.
Mais de uma, gente. É claro, né? Não tem como não ter, assim. Assim, eu brinco que eu fico fazendo divulgação científica em todo lugar que eu vou. Não importa, assim. E eu sou pouco mística mesmo, então também tem isso. Mas já aconteceu. Quer ver uma coisa? Teve uma conferência em 2014, que foi uma das. Inclusive, dá pra ver ela no YouTube. Ela é uma conferência fantástica. Que foi uma conferência sobre Monty Python. Vocês conhecem Monty Python? Sim, Cálice Então, Sagrado. Exatamente. Vida de Era Brian. Monty Vida de Python. O nome da conferência era Jesus and Brian. Jesus e Brian. 2 pontos. What the Pythons have ever done for us, né? O que os Pythons Sim. fizeram pela gente, que é uma referência ao filme também, né? Claro. Que eles falam o que os romanos fizeram pela gente. E foi uma das primeiras conferências que eu fui na gringa, e meu inglês era ok já, mas não tava, hoje em dia é muito mais de boa. Foi em Londres, foi uma conferência muito interessante, e tinha um pessoal do Monty Python lá. E assim, a moça brasileira que cresceu vendo Monty Python nunca imaginou, jamais, em nenhum sonho meu, eu imaginei que eu estaria no mesmo lugar que um dos Pythons. Você tirou foto? Eu nunca imaginei que isso... assim, eu nunca imaginei que isso podia acontecer. A conferência foi ótima, realmente eu recomendo ver, porque tem acadêmicos de filme e acadêmicos de Jesus histórico, que é um tema que eu não costumo gostar, mas enfim. E a conferência teve um jantar, e o John Cleese estava no jantar. E era numa sala toda imponente, de um lugar lá da Inner Temple, que é um lugar de Londres que é todo finesse. Tinha uma mesa principal, onde estava o John Cleese, e daí as mesas dos outros, né? Eu não estava na mesa principal, porque eu estava só assistindo a conferência e tal. E o John Cleese, ele ia falar, e ao invés dele falar, ele falou, não, eu vou abrir para quem quiser fazer perguntas. E daí eu mandei a mensagem correndo para os meus amigos, tipo, cara, alguém tem uma pergunta pro John Cleese? E daí eu levantei minha mão, e fui fazer a pergunta, e eu levantei para fazer a pergunta, e eu fiz a pergunta, mais ou menos, perguntando, nem lembro direito o que eu perguntei, mas enfim, perguntei sobre se eles imaginavam que o filme ia ter um impacto que teve, pãs, e daí eu sentei, e no segundo que eu sentei, eu comecei a chorar, de emoção mesmo, assim, eu fiquei muito emocionada, Caraca. Né, então, e chorei muito, e tinha um outro moço do meu lado, não conhecia ninguém direito, enfim, mas ok. E consegui tirar uma foto com o John Cleese, que meio que foi a única pessoa que tirou uma foto ali, meio por ser metida. Eu acho que o cara que organizou a conferência me odeia, porque depois disso eu ainda fiquei andando perto do John Cleese buscando papo, mas, né? A brasileira... exatamente. Aparentemente ele não é uma pessoa muito legal, então também não tô muito preocupada. O John Cleese é zoado? Não, o John Cleese é o quê? O cara que tava... o cara da organização. Porque... Nem sempre da organização. Ele é um cara lá e ele não ficou feliz com a minha coisa. Foda. Aí, enfim, né? Tem essa primeira história, eu fiquei muito emocionada e tal. E foi isso. Essa noite ainda foi muito doida. Eu terminei essa noite. Eu cheguei em casa, eu mal dormi essa noite pro dia seguinte, isso é uma outra história. Eu meio que terminei essa noite tomando champanhe quente na beira do Tamisa, mas. Nossa, isso vai pro happy hour, se for. Isso era um jantar, e depois do jantar a gente foi para um pub com o pessoal que conheci na conferência. Nossa. Aí o pub fecha meia-noite, daí a gente foi fazer, enfim, foi isso. Passou um tempo, eu fui numa outra conferência na Argentina. E eu tava na conferência na Argentina, aquela coisa. Eu não sei se vocês já viram conferência de acadêmico, é todo mundo nerd e introvertido, então não é, assim, quase todo. Não é um lugar mais, assim. Social. Né, tá todo mundo. E tá todo tentando socializar, mas ninguém é muito bom nisso, então tá todo mundo com o seu, normalmente a sua xícara de café e um biscoitinho na mão, assim, andando de um lado pro outro com a sua plaquinha, aí você para do lado de alguém, olha a plaquinha da pessoa e fala, de tal universidade, seu tema de pesquisa, é assim que a gente conversa, daí a pessoa fala o tema de pesquisa dela. O tempo aqui está bom, né, então, será que vai chover amanhã? Aí você começa a conversa. Chover nem tanto, o tema de pesquisa é a linha principal de conversar com seres humanos. E daí chegou um senhor para falar comigo, ele falou, oi, tudo bom? Eu falei, oi, ele, você estava na conferência do Monty Python, né? Eu falei, tava assim, ele, pois é, eu lembro, você chorou. Aí eu, tipo... Aí eu fiquei, do seu lado. Tipo, a pergunta que eu fiz não interessa, mas que eu chorei, você lembrou, né? Não, e recente, e mulher, no mundo acadêmico, o mundo acadêmico de história ainda é um mundo bem machista. Todo mundo acadêmico é machista, fica tranquilo. Eu sei. Não, mas é porque
Já rolou também de conferência de as pessoas. Eu gosto de usar batom, hoje eu nem tô de batom, mas eu gosto de usar batom vermelho. Já me falaram, nossa, você é tão corajosa de vir na conferência de batom. Eu falo, nossa, olha só que pessoa corajosa que eu sou. E não foi uma vez, não foi 2 vezes, foram muitas vezes. Enfim. E daí ele pra mim fala, poxa, você chorou. Eu falei, meu Deus, da minha cabeça eu só pensava que de lá se vai minha vida acadêmica. Agora ninguém nunca vai me respeitar nesse lugar, porque vão achar que eu sou a pessoa que chorou na conferência. Eu jurava que ninguém tinha prestado muita atenção nesse fato, e de repente agora o cara, 1 ano depois, uma pessoa que eu nunca vi veio me falar, e eu fiquei achando, tipo, horrível. Enfim, passou um pouquinho de tempo, eu fui numa outra conferência, e eu fui descer uma escada de um barco, eu tropecei, e chutei um professor na minha frente. Viu? Somos todos humanos, só fazemos cagada na vida. Eu chutei o professor, ou a gente é casado e tem 3 filhos, né? Tipo não, Deus o livre. Tipo um filme. Não, seria um filme, seria assim. Ele é uma pessoa muito legal, inclusive, mas não. E daí, eu lembro de chegar no... Eu cheguei no hotel e pensei, cara, eu tô indo de mal a pior no meu mundo acadêmico, eu choro, eu caio e chuto as pessoas. A moça que chora é a moça que chuta. Aparentemente tá tudo bem. Eu encontrei o mesmo moço, eu já revi o moço que falou que eu choro mais de uma vez, e numa outra vez que ele me encontrou, ele veio pra mim, e daí ele falou, e daí eu fiquei mais tranquila, porque ele me falou assim, ele falou, eu achei tocante e interessante que você se emocionou, e é tão raro ver as pessoas se emocionarem, eu achei muito legal ver alguém se emocionar e tal. Aí eu falei, ele não me achou ridícula, obrigada, que bom. Porra, então talvez ele ficou pensando nisso desde a primeira vez que ele te falou que chorou. Ele falou, preciso consertar esse negócio. Viu? Mas conferência é sempre caos. Pra gente encerrar rapidinho, eu pedi um resumo do resumo. A gente não falou da ligação entre o Samhain e o Halloween. Se desse Pensar no resumo. Resumo uma muito rápido. Assim, pra gente encerrar. Por que o Samhain acabou virando o Halloween? Qual que é a ligação deles, né? Não que a gente queira encerrar, porque o papo tá foda. Mas eu consigo resumir quando eu preciso. Por favor. A relação não é tão direta quanto as pessoas pensam, né? Tipo, o Samhain e Halloween é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Inclusive, o Halloween é possivelmente mais associado com tradições cristãs do que com tradições do Samhain. E daí, a princípio, o Halloween tinha a ver com All Hallows Eve, talvez. A gente não tem certeza também se o nome vem daí, mas é possível, né? De novo, acadêmicos. Mas é possível que tenha muito mais a ver com a tradição de honrar os mortos e do dia... Como a gente faz o dia de finados no Brasil e tudo mais, do que necessariamente com o Samhain. Só que a tradição do Halloween, como a gente conhece, ela é forte em um lugar, os Estados Unidos. Ela não é forte nos outros lugares. Ela até existe, né? Na Inglaterra até existe, mas é mais tipo festa de adulto, uma coisa assim. Não tem uma tradição do Halloween. No Canadá é forte, né? Mas acho que essa influência dos Estados Unidos também. Com certeza. É tipo uma extensão. Canadá é cupincha dos Estados Unidos. Puxadinho total. Puxadinho. Essa imigração muito forte de irlandeses para os Estados Unidos, por causa da Grande Fome, essa imigração forçada. E daí você vê as pessoas revivendo as suas tradições em outros formatos também, porque tem a ver com essa coisa de migrar, e você acaba ficando com saudade de onde você vinha, e você acaba reinventando as suas festas com o que você tem no lugar, e daí você mistura com o que tem disponível ali, e o Halloween, e quando a gente tem essas tradições neodrúdicas e Wicca e etc., elas vão buscar nessas origens mais antigas e tentar reconstruir o que teria sido essa tradição que sobreviveu de alguma forma, né? Quando eu falo isso, eu não quero dizer que não existiu resistência pagã, que não existiu pessoas que faziam... Muitas vezes as pessoas eram os dois, elas eram cristãs e pagãs ao mesmo tempo, e essas coisas coexistiam de formas muito doidas. Então você tem... É meio que... De novo, não é uma linha reta, mas é meio que tradições de Halloween se
se desenvolvendo, o neopaganismo ficando mais forte e buscando nas tradições de Halloween o que pode ser pensado para mais antigo. Mas a gente sabe que o Halloween tem uma influência muito forte cristã, o que é engraçado, né? Porque quando a gente vê o Halloween dos filmes, ele não parece ser uma festa cristã de jeito nenhum, mas esse desenvolvimento de crianças fantasiadas lá de bar, ele é relativamente novo também, ele não é uma coisa de centenas de anos, ele não acontecia assim há centenas de anos. Ele tinha muito mais uma coisa de... A questão das travessuras, e as travessuras eram bem mais violentas no passado, não muito remoto, assim. Eram coisas mesmo de, tipo, quebrar vidro de casa, fazer umas coisas mais violentas um pouco. E a tradição de falar de mortos e de fantasmas era muito associada ao Natal por um bom tempo. Contar histórias de terror e fazer coisas assustadoras eram coisas de Natal e não de Halloween. E daí, eventualmente, essas coisas foram mudando, assim. É um pouco isso, claro. Um resumo do resumo, né? Mas é isso, não tem... Eles são conectados, mas a linha não é tão reta como ela parece. Eu acho engraçado porque no ano passado, aqui no prédio, as criançadas saíram pedindo doces, né? E eu tava aqui em casa, sozinho, e aí tocou a campainha. Eu falei, meu Deus do céu, quem será que é, né? Eu moro sozinho, ninguém nunca toca a campainha aqui, né? Aí eu abri a porta, tinha 3 criancinhas, segurando uns baldinhos de abóbora na mão, olharam pra mim. Eu tava com o cabelo solto, meu cabelo é comprido, a barba tava bem comprida na época, agora eu cortei. Eles olharam pra mim assim, doce ou travessura? Aí eu olhei pra eles e falei, e agora, né? Se eu falar travessura, o que eles vão fazer? Eles estavam com medo de mim, cara. Aí eu fui o mais gentil possível, eu falei, molecada, eu nem sabia que vocês iam passar, me desculpa, eu não tenho nada aqui, mas eu prometo que vocês passarem amanhã, eu compro um docinho e deixo aqui. E eu até comprei. E eu comi tudo porque eles não passaram. Porque acho que eles ficaram com medo de verdade. Foi bizarro. Eles olharam. Eu abri a porta assim, eles olharam pra mim assim com a cara. Meu Deus do céu. Quem que é esse cara aí, né? E eu, em 97, no interior de São Paulo, tendo visto o filme da TV de Halloween, que decidi sair pra pedir doce outra vez. Em 97, no interior de São Paulo. Quanto que vocês acham que as pessoas sabiam de Halloween em 97? Nada. E daí eu saí fantasiada, uma coragem que eu até admiro hoje em dia. E meus amigos saíram comigo. Mais coragem do que o batom, né? Mais coragem. Menos, aparentemente. E saíram uns amigos e tal, e eu ganhei cada coisa aleatória, tipo, pacote de gelatina, porque eu batia nas casas e falava, doce ou travessura? Pacote de gelatina, pô, é uma alternativa pra doce. É um doce, não é? Melhor foi do muito que ganhar, doido, assim. Melhor que ganhar um pacote de fubá, né? É um pedaço de rapadura. É doce também. E da travessura, o cara falou travessura, e a gente acendeu incenso e ficou rodeando ele com incenso. Pô, não tinha uma bombinha? Você tem a bombinha, tacava dentro da casa do cara e saia correndo, mano. Eu sei que foi às vezes eu penso, eu falo, cara, noção não tinha, né? Porque, assim, e é isso, não tinha essa tradição aqui no Brasil, até tinha, chamava Dia das Bruxas e tal, mas não. Quem que ia? Agora que tá começando nas quadras, nas casas. Tem uma máquina de propaganda chamada capitalismo. USA. Capitalismo. Maravilhoso. Muito bem. Alguém tem alguma consideração? Finally? Não. Porra. Não? Nossa convidada especialíssima. Eu tenho uma nós temos que fazer uma junção das Girl Power que nós estamos entrevistando, que já tem... Já dá pra fazer um debate Girl Power foda no nosso bagulho aqui. Podcast tá ficando bom. Nós fica só de ladinho e deixa nós trocar ideia, tá ligado? Que nós somos mais burro que a porta. A porta abre e fecha, a gente Exato, não. né? A gente não. Gente. Nós abre e fecha também. A garrafa, né? Tá certo. A boca é melhor fechada do que aberta. Tupá, brigadíssimo pelo seu tempo. Nossa, obrigado. Precioso, que a gente sabe que é. Excelente. Pelo seu conhecimento vasto, que, mano, tem muita coisa pra gente conversar ainda. Inclusive, fica aqui o convite, se você aceitar num próximo tema, convidar você. Se você se sentir à vontade e quiser voltar aqui no Abroad e falar com a gente, as portas estão escancaradas para ti. Estão bem. Obrigada.
E foi legal demais. Muito Foi obrigado. Nossa. Pode dar suas considerações finais. Pode xingar a gente também se tiver aí. Eu vou xingar vocês. Eu que agradeço. Só queria lembrar uma coisa, né? A despeito de eu ter feito doutorado e etc., eu erro como todos os seres humanos, assim. Então, se alguém viu alguma coisa e eu errei, não tá tudo bem. Eu posso ter errado em alguma coisa. Acho que eu falei tudo no meu melhor conhecimento, mas eu não acho importante acadêmicos lembrarem que a gente não... Ser acadêmico não faz de você uma pessoa melhor, nem uma pessoa que necessariamente sabe mais das coisas. Eu realmente agradeço o convite, foi super divertido bater papo. E sim, eu pretendo voltar assim, a gente organiza aí. A gente vai puxar um tema novo aqui pra se você errou, vai ser até melhor, porque daí vai dar mais comentário pro vídeo. É bom, hater é bom, Era pra eu ter falado algum absurdo, então, pra irritar mais gente. Ó, mete um absurdo de propósito aí pra dar comentário. Não, o absurdo tá por nossa conta. Bom, é isso. Pra finalizar, então, pra você que tá vendo a gente ou ouvindo a gente, desce o dedo no like, por favor. Se inscreve no canal, porque isso ajuda demais nós outros. No Abrode da Tupá Guerra também. Sim, vai estar na descrição. Segue a Tupá lá, pô. E vai ver os estudos. Posso fazer uma propaganda rápida? Claro que pode. É o seu momento. Todas que você quiser. É porque recentemente eu dei uma entrevista que virou quadrinho, que eu acho uma ideia muito doida, numa revista chamada Mistifório. Quer dizer, a editora é Mistifório, a revista chama Misto Frio. É uma revista... que a revista toda é pensada em quadrinhos, e daí eu dei entrevista e uma quadrinista transformou minha entrevista em quadrinhos. O que tá uma experiência super legal, assim, e a revista tá no Catarse pra ser financiada. E daí tem 2 recompensas, uma é um bate-papo comigo e uma é uma aula comigo. Então, se as pessoas quiserem checar lá e enfim... Tem link disso, essas coisas? Tem? Eu te passo o link, sim, mas procurando, acho que Misto Frio no Catarse dá pra achar. Me manda que... Vai estar fixado aqui no vídeo. Já está na descrição, já está, porque a gente manipula o tempo. Então já está na descrição. Né? Historiadores também fazem isso. A gente manipula. E ó, agora foi um absurdo. Agora vai dar certo, hein? Agora vai dar um corte bom aqui, hein? Só vou pegar esse ponto. Muito bom. Maldito, né? Ó, a Brode no Instagram, a Brode no Spotify, a Brode no TikTok. Em breve estaremos no X. Não é aquele que você tá pensando, que são 3, né? Twitter. Twitter é o nome. Vamos ver se a gente consegue fazer a nossa conta antes de sair do ar. Antes de sair do ar, verdade. Tá rolando a treta. Xandão, dá um tempinho aí, vai. Segura a onda aí, rapaz. Fica quieto aí. E é isso, cara. Obrigado a todo mundo aí que tá aí. E de praxe, vou mandar aquele beijo no Bogan pra vocês. E... esse é um nosso jeitinho especial. Se você for ver o segundo episódio, lá tem a explicação disso. Ok, um ósculo. Um ósculo. Como diz nosso ósculo amigo, é uma palavra sensacional. Nosso amigo Andrei Fernandes, que eu aprendi ela quando eu tinha 16 anos. E Amplexo, eu gosto de Amplexos também. E esse eu não conheço. Esse não sabe. São abraços. Abraços? Amplexos? Até onde eu sei. Porque eu tinha um disco de vinil de uma amiga da minha mãe que tava lá, tipo, ósculos e amplexos, como dedicatória de quem não... mas o ósculo, ele é uma palavra tão complexa que ele não é só beijo. Ele é um beijo de amizade. Sim. Não é um beijo sexual, né? Não é romântico. É de amizade. Eu acho o nosso amigo Andrei Fernandes do Mundo Freak, ele manda um ósculo no bode. Né? O Gaveta manda um beijo na bunda também. O Gaveta manda na bunda direto. Nós aqui é um pouco mais explícito. O nosso é um beijo no Bogan. E é isso aí. Obrigado, gente. Ficamos assim, então. Aqui. Exato. Dá like aí, vai. A gente. E se você for dormir, durma com os demônios essa noite. É isso aí. Yes. Valeu, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Apoio 7 Porções.